Meu nome é Marília Denardim Budó, eu sou professora no curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e atuo no campo do direito penal, do direito processual penal e pesquiso, sobretudo, no âmbito da criminologia. Eu hoje vou falar um pouco sobre os estudos no âmbito específico da criminologia verde e dos crimes dos poderosos, que é o campo ao qual eu tenho me dedicado nos últimos anos, depois do meu pós-doutorado que eu realizei na Universidade de Barcelona, no ano de 2016, e que acabou me levando, então, a trabalhar muito mais com essa dinâmica da criminologia, que é uma dinâmica macroestrutural e voltada para compreender um pouco a maneira como danos sociais de grande volume, de grande monta, se realizam, se perpetuam dentro do modo de produção capitalista. Evidentemente, transpassado por todas as outras estruturas, a estrutura racial, a própria colonialidade, entre outras questões que a gente vai falar um pouco, então, na sequência. Em primeiro lugar, eu preciso falar sobre qual é a relação da criminologia verde com o direito. E, bom, acima de tudo, a criminologia ela é uma ciência que foi construída nas suas origens como uma ciência auxiliar ao âmbito do direito penal, O direito penal era visto como uma ciência principal e a criminologia ela era vista como uma ciência auxiliar. Auxiliar como? O direito penal, então, produziria, todos os conceitos, toda a organização, a estrutura conceitual desses elementos que vão ser utilizados pelo judiciário na hora de julgar uma pessoa que está sendo acusada de um crime. E a criminologia, ela teria essa outra tarefa de interpretar quem é essa pessoa, quais são as causas da criminalidade, justamente para pensar a maneira como esse direito penal deve produzir a dogmática penal, ou seja, os conceitos inseridos na dogmática penal, a partir de uma compreensão da realidade do crime, do criminoso. E assim também para fomentar políticas criminais, ou seja, a criminologia ela também seria uma ciência auxiliar à própria política criminal, para pensar a partir do estudo científico das causas do crime, quais são as melhores alternativas a se buscar para responder a esse crime e também para prevenir o crime. A criminologia, porém, a partir dos anos 60, sobretudo nos anos 70, ela vai adquirindo uma autonomia em relação ao direito penal e à política criminal, justamente a partir dos estudos da criminologia crítica. Por que isso? Porque a criminologia crítica, como diz o próprio Alessandro Barata, que é um dos autores que nós costumamos trabalhar no campo da criminologia crítica, a criminologia ela passa a adotar uma posição de observadora externa e vai ter o direito penal e a própria atuação do sistema de justiça criminal e do sistema penal, de uma maneira geral, como seus objetos de estudo. Ou seja, a criminologia, ao adquirir uma autonomia epistemológica, ela vai ter o direito penal, o sistema de justiça criminal e o sistema penal, de um modo mais geral, como seus objetos de estudo. Repetir um pouco para tentar esclarecer. Então, qual que é a situação aqui? A gente está falando de uma mudança, então, de perspectiva a respeito de qual é o objeto da criminologia e de qual é a sua função. A criminologia, então, passa dessa função auxiliar para uma função autônoma, entendendo, então, a necessidade de ela olhar tanto para a atuação do sistema de justiça criminal, entendendo, então, e já chegando a algumas conclusões, como, por exemplo, a seletividade do sistema, a seletividade em todos os âmbitos, desde a produção do que é um crime a partir da sua definição jurídica, dentro dos jogos de poder que acontecem entre grupos em conflito no parlamento, que faz com que, por exemplo, os crimes contra o patrimônio sejam aqueles mais penalizados no nosso país, no Brasil, em detrimento de crimes que são muito mais graves do ponto de vista da danosidade social, do número de pessoas, e não só de pessoas, mas da natureza, da maneira como atinge a natureza, por exemplo, da maneira como atinge animais, não humanos, enfim, entre outros possíveis bens jurídicos, Esses crimes que são crimes muito mais graves, eu estou me referindo, por exemplo, a danos ambientais, a condutas que lesionam o meio ambiente de maneira irreversível, por exemplo, aquelas práticas do âmbito do mercado que vão redundar no aquecimento global, por exemplo, no extermínio de espécies, justamente nesse problema da própria preservação, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que também vão contribuir para a injustiça ambiental. Essas são as condutas que vão ser o objeto da criminologia verde,
que não foram objeto da criminologia tradicional, que sequer percebia essas condutas como condutas criminosas, e que só é possível, então, a gente olhar para esses danos, né, como crimes, né, do ponto de vista de uma categoria analítica da criminologia, e não necessariamente uma definição jurídica, né, para crimes, só foi possível a partir dessa ruptura de paradigma que aconteceu nos anos 70, que fez com que a gente percebesse, então, que todo o sistema penal ele está montado para perseguir desigualmente as ilegalidades, fazendo também com que determinadas pessoas, por serem que são, por ocuparem as posições que ocupam, por terem determinada cor de pele e possuírem um tanto de poder, né, e de propriedade que também dá poder, essas pessoas elas vão ser imunizadas, e por outro lado, outras pessoas pelos mesmos motivos, só que agora, né, destituição de posições de poder, a ausência de propriedade, né, por possuírem uma cor da pele que também é atingida pelo racismo estrutural e assim por diante, pessoas negras, né, então vão ser o objeto do sistema de controle de maneira sobre-representada, essas pessoas então elas vão ser mais comumente criminalizadas, ou seja, esse sistema penal ele é todo montado para imunizar aqueles que já são os detentores de poder e propriedade de uma sociedade e para criminalizar e excluir, portanto, todos aqueles que são mais vulneráveis a esse sistema de controle por serem absolutamente destituídos de todas essas possibilidades de obtenção de poder nessa sociedade, que é uma sociedade, né, estruturalmente marcada pelo classismo, né, dado o modo de produção capitalista, pelo racismo estrutural, né, pelo machismo, patriarcado, estrutura patriarcal, pelo sexismo, né, enfim, por todos esses preconceitos que a gente já está acostumado a falar no âmbito da criminologia crítica. A criminologia verde, então, ela vai se relacionar com isso porque ela vai olhar justamente para um outro lugar, que é esse lugar da imunização. Se por um lado, então, a criminologia crítica tradicionalmente tem estudado, por exemplo, os crimes de Estado, a maneira como o Estado, né, persegue seletivamente, persegue, mata, né, faz pessoas sumirem, né, no caso do Brasil, por exemplo, as prisões brasileiras muitas vezes são um lugar de desaparecimento de pessoas, de mortes de pessoas, né? Então há crimes de Estado e a gente olha de forma macroestrutural, entendendo como isso funciona dentro de uma ótica genocida de Estado, né? Que é o que autoras como a Ana Flausina vem trabalhando, o professor Felipe Freitas, né? Vem atuando nesse campo, entendendo, né, esse tipo de atuação do Estado como uma atuação genocida. Por outro lado, né, a gente também pode olhar para um outro campo, que é justamente o da prática de condutas absolutamente lesivas, danosas, né, inclusive que colocam em risco a própria sobrevivência não só da espécie humana, né, mas de inumeráveis outras espécies em função da atuação predatória no âmbito ambiental. A criminologia verde vai olhar para isso justamente a partir do foco para as pessoas que possuem poder e por estarem nessas posições de poder tenham mais tendências, né, a conseguir praticar condutas que são as mais graves, as mais lesivas. E aí a gente não está falando em causas da criminalidade, né, mas a gente está entendendo que nós funcionamos, né, a nossa sociedade funciona e as nossas relações com o Estado funcionam, né, a partir de uma base que é o modo de produção capitalista. E se nós estamos falando, né, de um modo de produção que é baseado essencialmente no lucro, nós estamos falando de um modo de produção que é ele próprio criminógeno do ponto de vista da produção de danos ambientais, né, de uma maneira rotinizada, de uma maneira absolutamente vinculada aos processos produtivos que são considerados legais. Alguns deles, é claro que não, né? Existem crimes lá, existe uma lei chamada Lei dos Crimes Ambientais no Brasil, que apesar de ter penas irrisórias, prevê, né, condutas lesivas ao meio ambiente como crimes, do ponto de vista jurídico, né? Porém, existem muitas outras condutas que são consideradas legais pelo sistema, pelo nosso sistema, né, jurídico, e que, no entanto, já se sabe, a partir, sobretudo, de descobertas científicas, né, que elas são muito mais danosas do que outras que estão, por exemplo, criminalizadas e que são o foco do sistema penal brasileiro. A criminologia verde, então, ela vai prescindir da definição jurídica de crime para
delimitar o seu escopo, para delimitar o seu objetivo e também o seu objeto. E vai colocar, então, em todas essas condutas que são lesivas ao meio ambiente, o seu objeto. E é claro, né, ao falarmos de condutas lesivas, nós estamos falando em vítimas, né, nós estamos falando em quem sofre essas lesões. Então, a criminologia verde também vai olhar para isso, para tentar ouvir e compreender a maneira como as próprias vítimas ambientais, e aí podem ser as vítimas humanas, que vão poder nos dizer, né, como elas vivenciaram os danos que foram causados, por exemplo, por grandes corporações, por crimes, né, de grandes proporções, que muitas vezes só foram praticados graças ao conluio de empresas com o Estado, né. Então vamos poder nos dizer o que elas desejam, né, e como elas imaginam uma justiça ambiental, para a gente poder então também ter um repertório que vá além do repertório jurídico conhecido, né, a partir das experiências das pessoas. Mas a criminologia verde ela também vai permitir que a gente amplie um pouco o próprio conceito de vítima, né? Na criminologia tradicional e na vitimologia tradicional, só pessoas humanas, né, podem ser vítimas, né? São consideradas vítimas. Aqui a gente olha para o conceito de vítima de uma maneira ampliada, entendendo a natureza, por exemplo, como uma potencial vítima de condutas lesivas, né, praticadas por agentes poderosos. Mas não só a natureza, também os animais, né, que fazem parte da natureza, assim como nós fazemos parte da natureza, né, mas para tentar, então, deixar um pouco mais claro, os animais não humanos, e aí vou falar um pouco de uma gama de possíveis pesquisas nesse âmbito para concluir aqui, então, a minha participação nessa série da Avante. Bom, em primeiro lugar, é legal a gente olhar, por exemplo, eu acabei de mencionar vítimas animais não humanos, né? Estudar a indústria da carne, a maneira como ela proporciona dor e sofrimento aos animais, é um campo gigante de estudos dentro da criminologia crítica. Assim o é também o estudo sobre o uso de animais pela indústria farmacêutica, né? E a maneira como abusos são praticados nesse âmbito. Olharmos também para a questão do tráfico de animais silvestres e a maneira, então, como, né, aí a gente tem uma vinculação dos mercados legais com ilegais, né, a partir justamente desse da captura, né, de animais silvestres que contribui para a extinção de muitas espécies. Um outro campo é propriamente o campo da vitimização humana, né, que geralmente está vinculada à atuação de grandes corporações nacionais ou transnacionais, como, por exemplo, o caso famoso, né, de Brumadinho e Mariana, que foram casos, né, em que a gente tem ainda uma incapacidade de calcular os danos, sejam esses danos à natureza, né, à biodiversidade dos rios, por exemplo, do Rio Doce, que foi atingido no caso de Mariana, né, sejam os danos à própria sociedade, à cultura, aqueles indivíduos, todas as mortes de Brumadinho, né, que também aconteceram em Mariana em menor número, porém em uma escala gigante do ponto de vista ambiental. Então tudo isso vão ser possíveis objetos de estudo da criminologia verde, ou seja, tanto a configuração desses danos, as suas causas, a leitura de como os agentes poderosos atuaram, né, para que se chegasse, ainda que, né, isso não tivesse sido desejado daquela maneira como a gente chama lá do dolo no direito penal, mas todas as práticas que contribuíram, né, práticas rotineiras dessas grandes corporações que buscam a obtenção de lucros, né, e o conluio do Estado também no sentido de não fiscalização, né, de não se preocupar no sentido de proteger aquelas comunidades que estavam em risco, enfim, tudo isso, né, podem ser possíveis, né, objetos de estudo da criminologia verde. Eu tenho estudado no campo ultimamente, né, com a questão do amianto, né, mas eu não vou agora entrar nisso porque, de fato, o tempo já está terminando. Então eu vou aproveitar apenas para dizer que o âmbito de estudo, né, da criminologia verde nos permite olhar além do direito penal e olhar para o direito penal, de fora dele, né, a partir de uma perspectiva externa, tentando pensar alternativas, tentando pensar outras maneiras, né, de se lidar com danos que são extremamente graves, né, em uma determinada sociedade. Eu também, então, queria falar um pouco que eu coordeno hoje um grupo de pesquisa que está cadastrado no CNPq, que se chama Poder, Controle e Dano Social. Esse grupo, ele
é formado por estudantes da graduação, da pós-graduação, não só da UFSC, mas também de outras universidades, sobretudo da Universidade Federal de Santa Maria, de onde eu venho também, onde eu era professora antes de ser professora aqui na UFSC, tem estudantes que ainda participam do grupo. E esse grupo ele tem produzido vários projetos, né? Nós temos trabalhado com o Infovírus, que ainda está em andamento e que é uma extensão sobre prisões e pandemia. Aí a gente olha o crime de Estado, né, a partir de um outro foco, que é justamente a maneira como essa atuação genocida do Estado ela vai se dar no âmbito das prisões e num contexto específico aqui da pandemia, né, que já gerou uma quantidade de mortes absurda. O grupo também está trabalhando em extensão num podcast que se chama Legítima Defesa, já convido todo mundo a conhecer esse podcast. E a gente tem uma série de outros trabalhos. Também quero falar um pouco sobre o GCCRIT, que é o Grupo de Criminologia Crítica Vera Andrade, um grupo também que já se formou antes de eu chegar na UFSC, que eu acolhi, né, como orientadora e que está sendo uma experiência também muito interessante de ver um grupo que é pensado por alunos, para estudantes, né? E lá a gente tenta trabalhar com a perspectiva da criminologia, justamente pensando em quem está começando a estudar criminologia. Então a gente tem pensado os materiais de estudo justamente nesse sentido de introdução. E ao mesmo tempo esse grupo também é aberto agora com as atividades online, né, em função da pandemia. A gente tem também permitido que pessoas do Brasil inteiro estejam participando. E no semestre passado, muita gente mesmo, mais de 50 pessoas, participaram das reuniões do GCCRIT, que é coordenado, então, por um grupo de estudantes, né, excepcional, muito competente. Bom, eu quero agradecer pelo convite à Avante e eu fico à disposição, né, para quem quiser entrar em contato. Vou passar os contatos também dos grupos, né, dos Instagram dos grupos, enfim, os e-mails, e é isso. Muito obrigada! Olá, hoje eu vim falar um pouco para vocês da minha experiência enquanto pesquisadora. Eu sou voluntário de iniciação científica num projeto que estuda os danos causados pela indústria do amianto nos discursos políticos e judiciais. Ou seja, para quem não sabe, né, o amianto ele é uma substância altamente cancerígena e que, no entanto, né, no Brasil e em diversos outros países em desenvolvimento ao redor do mundo, continua sendo minerado e utilizado em diversos produtos. E daí eu posso citar telhas onduladas, né, caixas d'água, mas também na indústria automobilística, o amianto acaba sendo utilizado em diversos produtos. Então, nesse primeiro momento, né, nós estamos lendo uma vasta bibliografia que relata justamente essa danosidade, tanto aqui no Brasil, né, mas também lá fora. Para no momento seguinte, né, a gente poder analisar justamente os discursos que são construídos de forma a justificar essa utilização. E aí entram, né, pesquisas de médicos que muitas vezes são compradas pela indústria, né, e que são utilizadas para tentar se fazer crer que o amianto, né, quando usado de forma controlada, ele não representa risco. Mas eu destaco, né, grande e muito vasta bibliografia que prova justamente o contrário. Então, está sendo uma experiência incrível, né, extremamente nova. Trabalhar com a criminologia verde, que justamente estuda, né, entre muitos outros temas, esses crimes estatais corporativos contra a sociedade e o meio ambiente, está abrindo um leque de interesses que eu nem sabia que tinha. E é uma demanda, né, urgente, tanto ambiental quanto socialmente falando. Enfim, gente, era isso, espero que tenham gostado. Oi, eu sou a Pietra, eu sou graduanda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e eu vim aqui falar um pouquinho sobre como tem sido minha experiência com pesquisa na área de ciências criminais. Eu pesquiso a partir da criminologia crítica e me interessei por essa área, principalmente por conta de a criminologia crítica ela ser uma possibilidade de diálogo com outros campos do saber, né? Então, permite e propõe que a gente analise os impactos do direito na sociedade, principalmente a partir do cárcere, mas também
olhando para as outras agências de controle social e outras instituições, enfim, e também pensando em como isso se relaciona com questões econômicas, questões estruturais da sociedade em que a gente vive. Dentro dessa área, o primeiro tema com que eu trabalhei envolvia a questão de crimes e gênero, era sobre mulheres presas e a interseccionalidade de gênero, raça e classe, e a própria questão criminal afetando na vida dessas mulheres. E depois disso eu também pesquisei um pouco sobre violência policial, com foco um pouco diferente, tentando resgatar o olhar das crianças que crescem e vivem cercadas por essa realidade violenta, né? Foi um trabalho que eu escrevi a partir de cartas das crianças da favela da Maré, no Rio de Janeiro. E hoje, no meu TCC, eu estou trabalhando com uma pesquisa sobre o impacto da pena de prisão nos familiares dos apenados e estou tentando trazer questões sobre afeto, sobre memória no contexto prisional. Eu faço parte de alguns projetos que envolvem pesquisa e divulgação científica na área de ciências criminais. Primeiramente, o grupo de criminologia crítica Vera de Andrade, que é um grupo principalmente de estudos, em que a gente realiza a leitura de textos e debates, né, acerca de temas que estão acontecendo, que são relevantes para a criminologia. E eu também faço parte do grupo de pesquisa Poder, Controle e Dano Social, coordenado pela professora Marília, e vinculado à UFSC e à Universidade Federal de Santa Maria também. E nesse segundo grupo, desde o ano passado, a gente tem desenvolvido uma pesquisa coletiva que trabalha com análise das decisões judiciais proferidas durante a pandemia de Covid-19, no que se refere à liberação ou não dos presos, né? Principalmente dos presos que são um grupo de risco para o coronavírus. E a gente observa que mesmo havendo uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, é muito difícil que os direitos e as garantias dos apenados sejam, de fato, respeitados, né? Eu também sou pesquisadora do Infovírus Prisões e sou parte da equipe do podcast Legítima Defesa. Em ambos esses projetos, a gente trabalha com criminologia, com direito penal, né? Mas principalmente com a disputa de narrativas e a divulgação de informações mais sérias e sólidas, enfim, sobre a realidade prisional no Brasil, né? Meu recado final é que eu recomendo demais a participação em pesquisas, em grupos, né? Ao longo da graduação. Acho que a pesquisa é uma etapa super enriquecedora desse processo e de formação profissional também, né? E para quem se interessa nesses temas sobre os quais eu comentei ou que tem um interesse mais amplo na área de direito penal mesmo e outras questões criminais, enfim, eu super recomendo pesquisar sobre esses grupos que eu citei e também buscar leituras e, enfim, outros contatos na área. Acho que é super importante a gente pensar a pesquisa nas ciências criminais, né? E é uma área que envolve compromisso acadêmico, compromisso científico e também compromisso político com tudo que a gente produz em termos de discurso e contradiscurso, né? E acho que era isso. Qualquer dúvida eu estou disponível também. E é isso.